Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 4 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira a gente começa aí o dia com movimentações bastante discretas, olhando para as bolsas europeias, futuros de índices em Nova York. E obviamente que hoje, o dia provavelmente vai ter um volume de negociação bastante reduzido, uma vez que é feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos. Acredito eu que deve ser um dos feriados mais importantes para o americano. Então, por conta disso, os mercados estarão fechados e alguns deles com uma abertura aí bastante parcial e com volume bastante reduzido, tá? Então, não temos aí grandes movimentações, noticiário também bastante escasso, sem agenda macroeconômica nos Estados Unidos, ou seja, um dia aí de ajustes, um dia que pode até ser atípico para outras bolsas globais, diante aí dessa ausência do investidor norte-americano. Sobre as movimentações até o momento, na Ásia, Bolsa de Xangai, na China, alta de 0,04%, Hong Kong subiu 0,5%, Japão, queda de quase 1%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,15%, Paris, na França, caindo 0,12%, Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,28%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,12%, Dow Jones caindo 0,13% e a Nasdaq caindo 0,14%. O VIX, que é aquele índice do medo, próximo do 0 a 0, na faixa ali dos 13,61 pontos. O dólar index DXY no 0 a 0, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,5 a 3,87, Bitcoin subindo 1,38, ele que volta a ser negociado acima dos 31 mil dólares a unidade. Sobre as commodities, pessoal, um dia um pouco mais agitado, com notícias aí mais significativas. Até o momento nós temos aí o petróleo em alta, recuperando as perdas de ontem após anúncios da Arábia Saudita e da Rússia. A Arábia Saudita que decidiu então estender o corte unilateral da sua oferta de 1 milhão de barris por dia até agosto, enquanto a Rússia também anunciou aí uma nova redução na produção. O contrato negociado em Nova York WTI na faixa dos 70, quase 71 dólares o barril, alta de 1,40. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, na faixa entre 75 e 76 dólares o barril. É importante dizer que, apesar dos esforços repetidos da OPEP+, e de seus aliados para tentar sustentar o preço do petróleo, o petróleo ainda registra uma queda de 11% em 2023. Sobre o minério de ferro, pessoal, a gente acaba também tendo um dia positivo. Minério de ferro que perdeu cerca de 4% nos últimos 3 pregões, e ao mesmo tempo que os investidores aí parecem ter ignorado uma notícia recente sobre cortes de produção ordenados pelo governo chinês em seu principal centro siderúrgico, indicando aí talvez que uma perspectiva mais otimista sobre a demanda pela commodity possa existir. Então nós temos aí um movimento positivo do minério de ferro e os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre recuando 0,5%, níquel no 0 a 0. Essas são as movimentações. Quando a gente fala de commodities, não tem como, né, pessoal? Teve um falar também sobre China. E a China, que ontem decidiu por restringir as exportações de materiais usados na fabricação de semicondutores, intensificando, então, sua disputa com os Estados Unidos. A China deve divulgar hoje, às 10h45 da noite, o horário de Brasília, seu índice de gerente de compras, o PMI, para o setor de serviços. Esse indicador, então, pode oferecer insights importantes sobre o estado atual da economia chinesa, especialmente no que diz respeito ao setor de serviços, que, digamos, é o que está levando a economia chinesa nas costas, já que a atividade industrial, já que a atividade imobiliária seguem bastante fracas. Então, vamos acompanhar, isso vai ser super importante e vai, obviamente, impactar nos mercados na manhã. Bom, falando agora sobre o Brasil, pessoal, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE do Senado, terá uma agenda movimentada hoje. Às 10 horas da manhã, os senadores irão sabatinar o economista Gabriel Galípolo e o advogado Ailton de Aquino Santos. Ambos foram indicados aí pelo presidente Lula para integrar a diretoria do Banco Central. Galípolo, que anteriormente ocupou o cargo de secretário executivo da Fazenda, é tido aí com um nome forte dentro do PT para assumir a presidência do Banco Central quando o mandato aí do atual presidente Roberto Campos Neto
terminar no próximo ano. É importante dizer que ontem, né, no mercado financeiro, olhando para as negociações dos contratos de juros futuros, eles acabaram registrando aí mais uma queda ontem, e esse movimento foi impulsionado aí pela forte redução das expectativas de inflação que foram refletidas na pesquisa Focus, realizada aí pelo Banco Central e divulgada toda segunda-feira. A pesquisa, que teve sua primeira edição após o Conselho Monetário Nacional, CMN, decidir pela manutenção da meta de inflação, inalterada em 3%, e mostrou aí sinais de moderação da inflação. Além disso, pessoal, a ata da última reunião do Copom sinalizou também a possibilidade de um corte da taxa Selic. Com isso aí, os mercados já precificam aí um corte de 42 pontos na taxa Selic para a próxima reunião de agosto. Mas espera aí, Felipe, o Copom ele só se mexe ali entre 0,25 e 0,25, com 42 pontos de queda. Isso significa dizer, pessoal, que já está dado como certo 100% de chance, de probabilidade de um corte de 0,25. E o mercado começa a especular o quê? Um movimento de corte de 0,5%. Tá? Então, esse diferencial entre 0,25 e 0,50 é a probabilidade embutida de um corte de 0,5%. Tá? É importante dizer que esses 42 pontos de ontem eram 39 na última sexta-feira. Além disso, pessoal, o mercado hoje aqui no Brasil vai ficar atento à divulgação dos dados de produção industrial do mês de maio, divulgado pelo IBGE. Esse número será divulgado às 9 horas da manhã. A expectativa, de acordo com a mediana das previsões coletadas pela Bloomberg, é de que a produção industrial tenha ficado estável no mês de maio na comparação com abril. Importante dizer que em abril ela registrou uma queda de 0,6%. E na comparação ano contra ano, a expectativa é de um crescimento de 1,3%. No âmbito político, pessoal, a Câmara dos Deputados continua nessa terça-feira sua força-tarefa aí para votações importantes. Nós temos aí o líder do governo na casa, o deputado José Guimarães. Ele afirmou ter a expectativa de que a votação sobre as mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e do novo arcabouço fiscal sejam concluídas hoje. Isso permitiria, então, que a agenda da Câmara fosse liberada para que o texto da reforma tributária possa ser votado até quinta-feira. Tá? Então, o movimento é importante, o avanço de reformas acaba sendo positivo para a Bolsa Brasileira. Beleza? Também tivemos, pessoal, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele solicitou que o segundo maior bloco partidário da Casa, que soma aí 142 deputados, se reúna nesta terça-feira para debater essas mudanças no CARF e também o texto final da reforma tributária. A reforma é um projeto importante que tem como objetivo simplificar o sistema tributário brasileiro. Ele é considerado um dos mais complexos do mundo, né? Quem é empresário sabe muito bem do que eu estou falando, né? Dessa complexidade e dos gastos que são feitos aí para que as empresas fiquem em dia, tá? Ou seja, pessoal, a expectativa então é que essa votação traga mudanças significativas e que a economia brasileira colha os frutos aí a médio e longo prazo. Beleza? E para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a BR Foods, né? Ela que é uma das maiores empresas de alimentos aqui no Brasil, aprovando uma oferta de 500 milhões de reais, 500 milhões de novas ações, o que pode aumentar então a quantidade de ações da empresa em até 20%. A ideia é que esse dinheiro levantado com a venda dessas novas ações seja utilizado aí para fortalecer a estrutura financeira da empresa e reduzir também o montante total de dívidas que ela tem. A BR Foods, olhando para as empresas do setor de frigoríficos, é uma das mais alavancadas e que acaba está sendo muito prejudicada aí por esse nível de taxa de juros em 13,75. Também tivemos a Petrobras, pessoal, ela que concluiu uma grande emissão de dívida no mercado internacional. A empresa que emitiu 1,2 bilhão de dólares em títulos de dívida que vence em 2033, oferecendo um retorno de 6,625% ao ano para o investidor. De acordo com a companhia, a demanda por esse título foi muito forte, superando a oferta em 3,4 vezes. Tá? Então, realmente mostra que o mercado segue bastante aquecido. TOTVS, pessoal, uma empresa importante brasileira na parte de software, ela que anunciou a aquisição da TRS Gestão e Tecnologia por 78,8 milhões de reais. A TRS, que é uma franquia da TOTVS do Rio Grande do Sul e atende aí a mais de 700 clientes em mais de 100 cidades.
SLC Agrícola, uma das principais empresas do setor agrícola aqui no Brasil, atualizou sua estimativa de produtividade para a safra 22-23 de soja, prevendo aí uma pequena queda. Por outro lado, a empresa aumentou a sua projeção de produtividade para a safra de algodão. E por fim, a Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, recebeu 863 milhões de reais, sendo esse dinheiro, parte da conclusão da venda da sua participação majoritária na ES Gás para a Energisa, a Engie 11. A transação que foi aprovada aí pelo CAD, órgão que regula a concorrência no Brasil. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês em termos de novidades. Nós temos aí hoje feriado nos Estados Unidos, o que acaba, por sua vez, tirando a liquidez do mercado, e as movimentações podem ficar um pouco mais atípicas, tá? Sem agenda relevante nos Estados Unidos, uma agenda um pouquinho mais importante aqui no Brasil, dados de produção industrial. Nós teremos aí essa batina do Galípolo e vamos acompanhar aí como que o mercado brasileiro vai reagir neste dia, em que nós temos uma movimentação positiva para as commodities, então pelo menos aí petroleiras, siderúrgicas e mineradoras sustentando, quem sabe, um movimento de alta ou um movimento menos negativo do que observado lá fora até o momento. Um abraço, uma ótima terça-feira, até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.